Então, pessoal, eu achei bem pertinente esse módulo da pós-graduação, que eu resolvi fazer um vídeo, né? Que até então, a neurociência, ela não estava muito presente no processo de educacional. E o que imperava, né, e ainda impera nas escolas não tradicionais, é o construtivismo. Só que não é uma briga, né? A neurociência vai substituir o construtivismo, não é isso. São duas linhas que devem se agrupar, né? E como funciona? A neurociência, ela está totalmente ligada no desenvolvimento do cérebro, né? O conhecimento do cérebro, que o professor ele deve ter esse entendimento. Já o construtivismo, né, como todo professor conhece, né, que eu não preciso aqui ficar detalhando, ele tira um pouco a importância do professor e faz com que a criança aprenda e se desenvolva sozinha, né? Tenha uma mediação ou outra, mas foca mais nesse desenvolvimento da criança. E a neurociência, ela tenta novamente colocar o professor não como centro, não, do processo, como é a educação tradicional. Que infelizmente ainda existem muitas escolas ainda com esse processo, com essa forma de trabalhar, né? Muitas escolas e muitos professores ainda tradicionais, que ele é o centro do comando, ele é o centro do processo educacional, onde o aluno ele não tem vez. É triste, mas isso daí é papo para outra hora. Então, a neurociência, ela tenta resgatar novamente a importância do professor, não colocando-o como centro, não, porque o centro sempre vai ser o aluno. Porém, ele tenta resgatar essa importância do professor auxiliando esse aluno, né? Então, a neurociência é interessante isso, esse fato, né? E o total conhecimento do cérebro, que o professor ele deve entender, por exemplo, que a criança ela não é um papel em branco, ela tem sua história. E quando você pega uma criança, vamos supor aqui na educação infantil, que essa criança tenha alguma dificuldade, a gente não sabe o que levou essa criança a ter essa dificuldade. Ela pode ter sim um transtorno, e a neurociência ela enfatiza muito essa questão neurológica, porque uma criança com algum distúrbio, algum problema neurológico, ele vai interferir em todo o âmbito educacional, em todo o processo educacional. Então, por esse motivo, é interessante, é necessário a investigação e saber a causa que está levando o fracasso, o tão famoso fracasso escolar. E aí nos leva a refletir dessa importância do conhecimento. E voltando aqui na questão do exemplo da educação infantil que eu falei, a gente não sabe como é que foi, por exemplo, o processo gestacional dessa criança. A gente não sabe. É muito fácil você pegar uma criança e julgar. Pô, essa criança aqui tem dificuldade na aprendizagem, essa criança ela não consegue aprender, né? E muitos rotulam, né, esse desenvolvimento cognitivo, e a gente não sabe como que foi esse processo, por exemplo, gestacional. Se essa mãe fez o pré-natal corretamente, se essa mãe ingeriu alguma substância tóxica, alguma substância entorpecente, se ela usou drogas. A gente não sabe. Se essa criança, por algum momento, a mãe quis abortar essa criança, né? A gente não sabe. E aí você pega uma criança com diferentes problemas, né, dificuldades, e aí você não pode rotular. Então vem a neurociência ela é importante nesse aspecto, de você entender o que levou a essa dificuldade, o que se passou com essa criança, né? Então é bem interessante
E todo professor tinha que ter um pouquinho de conhecimento da neurociência, né? E a gente, que nós, né, eu me incluo nessa, porque todos nós erramos, muitas das vezes a gente rotula e a gente não sabe, na realidade, o que se passou, né, para que essa criança esteja nessa situação. Tá bom, meninos? Então, de vez em quando eu vou lançar aqui, porque quando eu vejo algo bem interessante que eu esteja estudando, eu vou colocar, porque é interessante, né? A gente trocar um pouquinho de conhecimento. Tá bom? Beijinhos!